doença neurológica rara é associada à Covid-19 em 21 países, diz estudo. Cientistas descobrem nova doença ligada aos efeitos da infecção pelo coronavírus, e também a relacionam à vacina da AstraZeneca. Vários efeitos pós-infecção pela Covid-19 vêm sendo relatados ao longo da disseminação do vírus, e em um novo estudo, se encontrou uma condição neurológica rara associada ao SARS-CoV-2 chamada mielite transversa aguda, MTA, que compreende uma inflamação da medula espinhal geradora de dor, paralisia e problemas sensoriais. De acordo com o estudo publicado no jornal científico Frontiers in Immunology e realizado entre pesquisadores do Panamá e dos Estados Unidos, a MTA foi identificada em 21 países, somando 43 casos de adultos infectados com idades entre 21 e 73 anos, e também em 3 crianças, de 3 a 14 anos. Descobrimos que a MTA é uma complicação neurológica inesperadamente frequente do coronavírus. A maioria dos casos, 68% deles, teve uma latência de 10 dias a 6 semanas, o que pode indicar complicações neurológicas pós-infecciosas mediadas pela resposta do hospedeiro do vírus, escrevem os pesquisadores no artigo. Nos 43 casos estudados, constatou-se que as lesões da medula espinhal causavam tetraplegia e paraplegia, além de outros problemas associados, incluindo a perda do controle da bexiga. A pesquisa foi realizada depois que um caso foi descoberto no Panamá. A MTA é conhecida por ser uma condição imunomediada, ou seja, sua causa primária não é clara, porém, os médicos sabem que há um envolvimento do nosso sistema imunológico e processos inflamatórios na doença. Essas áreas são bastante atingidas pelo SARS-CoV-2, e assim, poderiam levar à mielite transversa aguda. Além dos casos da doença relacionados a pacientes infectados, os pesquisadores também observaram que ocorreram 3 casos de MTA em pessoas inoculadas com as vacinas da AstraZeneca. A patogênese da MTA permanece desconhecida, mas é concebível que os antígenos SARS-CoV-2, talvez também presentes na vacina AZD1222 Covid-19 AstraZeneca, ou em seu adenovírus adjuvante de chimpanzé, possam induzir mecanismos imunológicos que levam à mielite, segundo os cientistas. Estudos adicionais vão ajudar a encontrar mais respostas sobre a questão, mas a descoberta do efeito da MTA no corpo pós-infecção pelo coronavírus é outro lembrete de que ainda estamos muito longe de entender tudo o que esse vírus traz consigo, e como é importante, mesmo tendo recebido a vacina, respeitarmos as medidas preventivas, com a agência Sputnik Brasil. O que o medo da Covid mudou no dia a dia. Distanciamento social, higienização e produtos anti-Covid ajudam a diminuir a preocupação. O período de incertezas, causado pela pandemia, transformou a realidade e a rotina do mundo todo. A partir disso, um dos sentimentos que permanece, principalmente hoje no Brasil, é o medo de contrair a doença, além dos impactos sociais e econômicos gerados pela crise. A pesquisa mental Covid, conduzido pela FURG em conjunto com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, mostra o impacto da pandemia na saúde mental da população e revela que o fator que afeta a saúde mental das pessoas durante a pandemia é o medo e a preocupação em pegar o vírus, e não apenas a infecção por si só. Outro levantamento, da área de inteligência de mercado do Grupo Abril em parceria com o Instituto de Pesquisas Digitais Mindminers,
revela que os principais motivos de preocupação do brasileiro em contrair a Covid-19 incluem a superlotação de hospitais, que inviabilizaria o atendimento para todos, além do desemprego e da insegurança de pessoas próximas, como família e amigos. O que podemos fazer? A preocupação aumentou por conta da nova variante, que é ainda mais transmissível. Entretanto, há alternativas que podem e devem ser tomadas para evitar o contágio e, assim, ajudar a diminuir o medo de contrair a doença. Tais soluções incluem o uso de máscaras de proteção, distanciamento social e utilização de produtos que inativam o coronavírus em diversos materiais e superfícies, chamados anti-Covid. Para contribuir na batalha da maior pandemia do século, a empresa brasileira de nanotecnologia, Nanox, desenvolveu o composto químico denominado micropartícula de prata que é capaz de inativar partículas do vírus em diversas superfícies, o que colabora para reduzir a transmissão do novo vírus por contato. Na química, a prata é conhecida há muito tempo como um componente antimicrobiano e, com a chegada da pandemia, intensificamos os estudos e obtivemos sucesso na ação do componente contra o coronavírus, expõe o cofundador e diretor da Nanox, Daniel Minozzi. Ele também explica como funciona o efeito. A prata inativa a atividade celular do vírus, o que o torna inócuo em seu contato, esclarece. A tecnologia é utilizada em diversos materiais que saem de fábrica com proteção anti-Covid e incluem desde a proteção individual, com o aditivo presente em máscaras de tecidos, além de itens compartilhados, a partir do plástico filme PVC anti-Covid, normalmente usado em cozinhas para embalar alimentos. É possível que máquinas portáteis de pagamento, corrimão e também botões sensíveis ao toque estejam livres do novo vírus. Já o plástico polietileno anti-Covid, também com tecnologia Nanox, protege maçanetas, carrinhos de supermercado e também catracas do novo vírus. Tal plástico também oferece proteção com o tapete adesivo antimicrobiano, adequado para corredores e locais onde há grande circulação de pessoas, supermercados, bancos e outros locais. Bem como produtos do segmento de construção e decoração, pisos laminados, painéis em MDF, louças sanitárias com micropartículas que inativam o novo coronavírus. Para comprovar a eficácia, os materiais foram testados e tiveram sua eficiência comprovada através do Quasar Bio, referência em ensaios com SARS-CoV-2 que tem laudos protocolados pelo pesquisador Lúcio Holanda Gondim de Freitas e o professor, médico e virologista Edson Durigon, especialistas no assunto. Os ensaios foram realizados no Laboratório Nível de Biossegurança 3, NB3, especializado na manipulação de micro-organismos com alto grau de patogenicidade e que oferecem risco à vida humana e ao meio ambiente. Hoje, garantimos diversas superfícies protegidas e com mais segurança tanto em ambientes domésticos, como também em espaços de uso comum que recebem grande volume de pessoas como aeroportos, rodoviárias, hospitais e escolas. Isso revela a mudança que a pandemia transformou no dia a dia e a importância da pesquisa brasileira no combate à pandemia, expõe Minozzi. Aliar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, para evitar o contágio, seguindo as normas de distanciamento, higienização e utilizar produtos eficazes contra o vírus contribuem para diminuir o risco do contágio e, assim, amenizar o receio de contrair a doença. Sobre Nanox, criada em julho de 2004,
A Nanox, marca registrada, é uma empresa pioneira em nanotecnologia que produz e desenvolve soluções com materiais inteligentes para multimercados em parceria com empresas e hackeado. Site da Biblioteca Nacional volta com danos a cerca de 5% de seu acervo. Plataforma da instituição congrega registros históricos de livros, revistas e documentos do país. Após ser alvo de 2 ataques de hackers, ocorridos há 2 semanas, o site da Biblioteca Nacional, órgão ligado à Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, retornou ao ar na segunda-feira, 26. A informação foi divulgada nas redes sociais da instituição. Serviços importantes, como a Hemeroteca Digital, estarão novamente acessíveis para acesso e consulta, diz a nota publicada. Agradecemos o apoio e a paciência de todos, que demonstraram, com sua preocupação, o alto valor dado à cultura do país. Em 11 de abril, o site da Biblioteca Nacional sofreu um cyberataque, do tipo ransomware, palavra que deriva do inglês para resgate, o mesmo estilo daquele que atingiu, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça em novembro. O objetivo costuma ser embaralhar dados do sistema corporativo de uma organização e manter a chave criptográfica na mão dos criminosos, numa espécie de sequestro virtual de informações. Depois disso, a instituição suspendeu suas atividades online e as tentou retomar no dia 13, mas novamente foi alvo de hackers. Desde então, todos os servidores foram desligados e a plataforma foi totalmente desativada. Nesse período, profissionais foram contratados pela instituição para escanear os acervos, avaliar os danos e reforçar a segurança do site, que congrega registros históricos de livros, revistas e documentos importantes do país, além de servir como uma importante fonte de consulta para pesquisadores. O estrago é mínimo, dizia a nota da Biblioteca Nacional publicada então. No entanto, agora que o site voltou a funcionar, a instituição informa que cerca de 5% de seus dados continuam comprometidos pelo hackeamento. Os arquivos danificados permanecerão inacessíveis até que seja possível a sua recuperação, diz a nota. Segundo a instituição, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República já foi notificado para investigar a invasão. Esse incidente ressaltou ainda mais o papel fundamental da Biblioteca Nacional na preservação de parte da memória nacional e mundial, alertando a todos a relevância e urgência de cuidados com segurança e preservação digitais, diz o texto divulgado nas redes da Biblioteca Nacional. Folha Press. Covid-19, Biden diz estar negociando o envio de vacinas a outros países. Estados Unidos pretendem enviar também medicamentos e equipamentos para a Índia. Os Estados Unidos, estão discutindo quando podem começar a enviar vacinas contra a Covid-19 para a Índia e outros países, ao mesmo tempo em que preparam a entrega de medicamentos e outros equipamentos para a Índia em meio a um aumento de casos no país, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta terça-feira, 27. Acredito que estaremos em posição de poder compartilhar vacinas e conhecimento com outros países que realmente precisam. Essa é a esperança e a expectativa, afirmou Biden a repórteres, após fazer uma declaração sobre o novo coronavírus na Casa Branca. O presidente disse que conversou longamente com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, inclusive sobre quando os Estados Unidos poderão enviar vacinas para o país, de 1,3 bilhão de habitantes, e assegurou a intenção clara de fazê-lo.
Biden não deu uma data específica para o início das remessas de vacinas, mas a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou, na segunda-feira, 26, que os Estados Unidos poderiam começar a enviar até 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra o novo coronavírus, nas próximas semanas, para outros países. O presidente ainda confirmou que os Estados Unidos começarão a prestar assistência e enviar outros suprimentos à Índia, incluindo o antiviral Remdesivir, da Gilead Sciences, e as peças mecânicas necessárias de maquinaria para fabricar vacina. Com a Agência Brasil, Guedes nega pressão política para trocar secretários. Ministro da Economia disse que as trocas representaram um remanejamento após avaliações periódicas da equipe e que os cargos no ministério serão periodicamente trocados. Minutos depois de confirmar a substituição de 3 secretários e uma assessora especial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que a troca tenha ocorrido por pressões políticas. Em entrevista na portaria do Ministério, ele disse que as trocas representaram um remanejamento após avaliações periódicas da equipe. Não há problema pessoal com ninguém. Não houve nenhuma pressão política para se fazer esse movimento, declarou Guedes, acompanhado pelo novo secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal, e pelo antigo titular do cargo, Valderi Rodrigues, que virou assessor especial do gabinete do ministro. De acordo com Guedes, os cargos no ministério serão periodicamente trocados, dependendo tanto do desempenho dos titulares como de eventuais convites recebidos para cargos no exterior. Vamos fazer outras adaptações. Tem gente nossa sendo convidada para trabalhar lá fora, disse. A secretária especial do Programa Piloto de Investimentos, Marta Seiulier, deve assumir um cargo em breve no Banco Mundial. O ministro negou desavenças na equipe, mas admitiu que, durante a discussão em torno da sanção do orçamento de 2021, muitas pessoas da equipe foram desgastadas. Os políticos têm mais interesse de conversar com quem oferece mais alternativas sobre orçamento. O Tesouro Nacional e a Secretaria de Fazenda são os que mais apanham, por terem de dizer não e segurar o caixa, justificou. Apesar do desgaste, Guedes reafirmou ter escolhido uma equipe competente. Essa decisão não significa que tem um ministro demitindo alguém competente, leal e responsável, declarou. Foram tantos combates que estamos ligados. O que está acontecendo agora é um remanejamento da equipe. Somos companheiros e estamos no combate com o presidente Bolsonaro à frente. E às vezes tem remanejamento. Vacina. Guedes citou o comprometimento do governo com o combate à pandemia e a responsabilidade fiscal. Segundo ele, esses princípios norteiam o trabalho da pasta. É o espírito que une todo o time, enfatizou. Na avaliação dele, o Brasil atravessará a crise econômica e de saúde, enquanto avançará com a agenda de reformas em 2021. O ministro pediu desculpas por um comentário feito numa reunião do Conselho de Saúde Complementar hoje cedo, em que afirmou que o novo coronavírus foi inventado pela China e que a Coronavac, vacina desenvolvida pelo país asiático em parceria com o Instituto Butantan, é menos efetiva que a vacina norte-americana. Usei uma imagem infeliz. Somos muito gratos à China por nos ter enviado a vacina, declarou. O ministro disse que estava se referindo à importância do setor privado nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Quis dizer, olha,
uma economia de mercado forte consegue produzir uma resposta a algo que vem de fora. Emprego. Segundo o ministro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, de março, que será divulgado amanhã, 28, revelará que o país continua criando empregos, apesar do agravamento da pandemia. Teve uma volta forte da pandemia? Pois bem, continuamos criando empregos. Estávamos sem saber se iria haver criação líquida de empregos ou destruição de empregos em março, disse. Guedes citou medidas recentes, como a recriação do auxílio emergencial, para dizer que o governo está cuidando dos trabalhadores informais durante a pandemia. Ele voltou a prometer a renovação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, programa que fornece crédito emergencial a juros baixos a pequenos negócios afetados pela pandemia. Todos os programas que deram certo estamos renovando, declarou, com a agência CAGED. Brasil gera 184 mil empregos formais em março. Ministro da Economia comemorou os dados dizendo que, com a vacinação da população contra a Covid-19, o país está retomando o crescimento econômico sustentável. O Brasil gerou 184.140 postos de trabalho em março deste ano, resultado de 1608007 admissões e de 1423867 desligamentos de empregos com carteira assinada. Os dados são do Ministério da Economia, que divulgou nesta quarta, 28, as estatísticas mensais do emprego formal, o novo CAGED. O resultado foi comemorado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele acredita que, com a vacinação da população contra a Covid-19, o país está retomando o crescimento econômico sustentável, com destaque para o setor de serviços. Ao contrário da primeira onda da pandemia de Covid-19 que nos atingiu no ano passado e destruiu 276 mil empregos em março, a nossa reação à segunda onda, agora, foi a criação de 184 mil novos empregos no setor formal. E o grande destaque é o setor que tinha sido mais golpeado durante toda a pandemia, o setor de serviços, com praticamente a metade, 95 mil empregos formais. O último setor da economia que estava no chão se levantou, disse, durante coletiva virtual para divulgar os dados. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos seletistas ativos, chegou a 402.00042, em março, o que representa uma variação de 1,46% em relação ao mês anterior. No acumulado de 2021, foi registrado saldo de 837.074 empregos, decorrente de 4940568 admissões e de 41034994 desligamentos até março. Dados isolados. No mês passado, os dados apresentam saldo positivo no nível de emprego nos 5 agrupamentos de atividades econômicas, serviços, com a criação de 95.553 postos, distribuído principalmente nas atividades da administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais, indústria geral, que criou 42.150 novos empregos, concentrados na indústria de transformação, construção, saldo positivo de 25.020 postos, comércio, mais 17.986 postos de trabalho gerados, e agricultura. Pecuária, produção florestal,
Pesca e Aquicultura, que registrou 3.535 novos trabalhadores. Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na geração de emprego, sendo que houve aumento de trabalho formal em 23 das 27 unidades da federação. Os destaques são para São Paulo com a abertura de 50.940 postos, aumento de 0,41%, Minas Gerais que criou 35.592 novas vagas, 0,84%, e Santa Catarina, com saldo positivo de 20.729 postos, 0,93%. Os estados com saldo negativo de empregos em março são Alagoas, que teve o fechamento de 8.310 postos, queda de 2,36%, Pernambuco, com saldo negativo de 2.762 postos, diminuição de 0,22%, e Ceará, que encerrou o mês passado com menos 1.564 postos de trabalho formal, queda de 0,13%. Para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão em março de 2021 foi de R$ 1.802,65. Comparado ao mês anterior, houve aumento real de R$ 60,76 no salário médio de admissão, uma variação positiva de 3,49%. As estatísticas completas do novo CAGED estão disponíveis na página do Ministério da Economia. Os dados também podem ser consultados no painel de informações do novo CAGED. Com a agência, deputado Daniel Silveira vira réu no STF. O plenário do Supremo Tribunal Federal definiu por unanimidade, após denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Daniel Silveira continuará em prisão domiciliar. Em fevereiro, a PGR o acusou de agressões verbais e ameaças a ministros do STF. O deputado também é acusado de incitar a violência para impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário, e de incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Em fevereiro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão de Daniel Silveira. Liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão, disse Moraes, na época. O Supremo não julgou as medidas cautelares, ou seja, a prisão em casa com o uso de tornozeleira eletrônica, escreve o jornal O Globo. Um recurso da defesa será analisado em outro momento. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacque, afirmou que o caso de Daniel Silveira não se trata de imunidade parlamentar. As expressões, exageros e violência verbal são muito além de expressão. Nesta violência verbal e excessos típicos da caverna da anemia da internet, esses impropérios, partindo da boca de um deputado federal, se propaga em um espaço que chegamos a ver a incitação da animosidade da Corte e das Forças Armadas, disse. Silveira também é alvo de duas investigações que correm no STF. Uma delas é o inquérito sobre a divulgação de fake news. O outro, mais recente, é o inquérito dos atos antidemocráticos, aberto a pedido da PGR, que investiga pedidos pelo retorno do ato institucional número 5, com a agência Sputnik Brasil. Ministro do STF determina a realização do censo 2021. Marco Aurélio atendeu ao pedido liminar feito pelo governo do Maranhão. Contagem populacional foi suspensa por falta de orçamento. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, STF,
determinou nesta quarta, 28, que o governo federal adote as medidas necessárias para a realização do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, previsto inicialmente para 2020 e adiado para 2021, devido à pandemia do novo coronavírus. Cabe recurso contra a decisão. Na semana passada, o Ministério da Economia informou que o censo não será realizado por falta de orçamento. Inicialmente, estavam previstos R$ 2 bilhões para a realização da pesquisa, mas, durante a tramitação da lei orçamentária no Congresso Nacional, R$ 1,76 bilhão foram cortados pelos parlamentares, inviabilizando a realização da contagem populacional. O ministro atendeu ao pedido liminar feito pelo governo do Maranhão, que alegou omissão da União na alocação de recursos para a realização do censo. Segundo Marco Aurélio, a Constituição obriga a realização do levantamento de dados. Surge imprescindível atuação conjunta dos três poderes, tirando os compromissos constitucionais do papel. No caso, cabe ao Supremo, presentes o acesso ao Judiciário, a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e a omissão dos réus, impor a adoção de providências a viabilizarem a pesquisa demográfica. Procurada pela reportagem, a Advocacia Geral da União, a AGU, informou que ainda não foi notificada sobre a decisão. Os dados populacionais do censo são utilizados para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e para uma série de outras transferências da União para estados e municípios. A última contagem da população foi realizada no Censo Demográfico de 2010. Com a Agência Brasil, variante indiana foi detectada em 17 países, diz OMS. Entre as nações afetadas pela nova cepa está a Itália. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou nesta terça-feira, 27, que a variante indiana do novo coronavírus foi detectada em pelo menos 17 países ao redor do mundo, incluindo a Itália. A variante indiana, que é conhecida como B1.617, é apontada como uma das responsáveis pela segunda onda de contaminações na Índia. Ainda de acordo com a OMS, mais de 1,2 mil sequências de genoma foram detectadas. Em sua atualização epidemiológica semanal, a OMS apontou que Índia, Reino Unido, Estados Unidos e Singapura foram as nações mais afetadas pela nova cepa do vírus. A variante também foi detectada na Bélgica, Grécia, Itália e Suíça. A OMS classificou a B1.617 como uma mutação de interesse, mas ainda não preocupante. Esse rótulo indicaria que a cepa indiana seria mais perigosa do que o vírus original por ser mais contagiosa, letal e capaz de resistir a vacinas. A Índia enfrenta uma explosão de novos casos de Covid-19 e a variante poderia estar contribuindo para o aumento dos números. Nessa terça-feira, 27, a nação registrou mais de 300 mil novas contaminações e 2,7 mil mortes em 24 horas. A agência da ONU destacou que mais estudos sobre as características da variante são urgentemente necessários. Com a agência ANSA. Advogados dizem que o TRF4 finalmente fez justiça ao deputado Eduardo Cunha. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, revogou nesta quarta, 28, a prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha, mas a decisão não altera o seu status, e Cunha seguirá em prisão domiciliar por outro processo. A decisão tomada hoje,
28, se refere à prisão preventiva decretada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, em outubro de 2016, na Operação Benim, um desdobramento da Operação Lava Jato, mas o ex-deputado permanecerá detido em casa por conta de outra preventiva, decretada no âmbito da Operação Sepsis, julgada pelo TRF-1. O TRF-4 finalmente fez justiça ao ex-presidente Eduardo Cunha, diz a nota da defesa do ex-deputado, assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Veloso, Rafael Guedes e Délio Lins e Silva. O comunicado acrescenta que as operações da Lava Jato não podem ser baseadas em presunções como forma de fundamentar prisões preventivas e que as regras do processo devem valer para todos. Segundo os advogados de Eduardo Cunha, sua prisão foi convertida em domiciliar em março de 2020, pois o ex-deputado faz parte do grupo de risco para o agravamento da Covid-19 e também passou por uma cirurgia no aparelho digestivo. Em decisão unânime nesta quarta-feira, 28, o TRF-4 decidiu revogar a prisão preventiva do ex-deputado, em resposta a um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente da Câmara. Com isso, Cunha poderá deixar de usar tornozeleira eletrônica, mas seu passaporte seguirá retido, pois a Corte manteve a proibição de saída do país. Na análise do pedido de habeas corpus, os magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região afirmaram que o tempo de prisão preventiva do ex-deputado havia extrapolado o limite do razoável. Cunha está detido preventivamente desde outubro de 2016. Em março de 2017, o ex-juiz Sérgio Moro sentenciou o ex-presidente da Câmara a 15 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A pena, no entanto, foi reduzida para 14 anos e 6 meses, após recurso apresentado pela defesa do ex-deputado à segunda instância da Justiça Federal. Em março de 2020, a juíza Gabriela Ard, substituta de Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, converteu sua prisão para o regime domiciliar devido à pandemia de Covid-19. Com a agência Sputnik Brasil, após 400 mil mortes, gestão Bolsonaro anuncia programa de testagem. Programa foi mencionado nesta quarta-feira pelo ministro Queiroga. Após mais de um ano de pandemia e cerca de 400 mil mortes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta quarta-feira, 28, que o governo federal vai anunciar em breve um programa de testagem contra o novo coronavírus. Essa medida é recomendada por epidemiologistas e organizações sanitárias internacionais desde a primeira metade de 2020 para monitorar a pandemia. Com testagem em massa, é possível, por exemplo, aplicar medidas de restrição localizadas, ao invés de colocar estados ou países inteiros em quarentena. Em breve, anunciaremos um programa de testagem da população com antígeno, para que possamos adotar uma política melhor de quarentena para esses indivíduos afetados pela Covid, disse Queiroga em pronunciamento nesta quarta-feira. A falha na implantação da testagem contra o novo coronavírus é uma das 23 acusações que podem ser feitas contra o governo de Jair Bolsonaro na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid-19, segundo lista preparada pela própria Casa Civil. De acordo com a plataforma Covid-19 no Brasil, já foram realizados cerca de 43 milhões de testes no Brasil, mas esse número inclui exames PCR, de antígenos e sorológicos.
Para efeito de comparação, a Itália, com uma população 3,5 vezes menor, fez 45 milhões de testes PCR, tido como padrão ouro para diagnosticar a doença. Quando se leva em conta também os exames rápidos de antígeno, o número sobe para quase 58 milhões. Testes sorológicos não são contabilizados para fins estatísticos na Itália, com a agência ANSA. Brasil deixa de ser o maior lucro do Santander. Apesar das ondas gigantes de mais de 5 metros na semana passada na entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a maré não está boa mesmo para o Brasil na economia. Que o digam os resultados do Espanhol Santander no primeiro trimestre divulgados hoje, 28 de abril. Em anos anteriores, a filial brasileira era a grande fonte de lucros do Banco de Ana Botín. Nunca menos de 25% dos ganhos globais vinham do Brasil. Em 2020, com as provisões em vários países para cobrir perdas com a Covid-19, sobretudo na Espanha, os ganhos do terceiro banco privado brasileiro chegaram a 30% do lucro global. Mas a maré e a página viraram. O Banco Espanhol anunciou hoje ganhos de 1.608 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, um resultado 4,8 vezes superior aos 331 milhões de janeiro a março de 2020, quando foram feitas pesadas provisões, 1.600 milhões de euros, que reduziram em 82% o resultado do banco. Mas, apesar de a Espanha ainda estar às voltas com a Covid-19, que privou o país de 91,3 mil vidas e da vinda de turistas, sobretudo europeus, a economia melhorou. Houve reação no valor dos imóveis dados em hipoteca e o banco fez uma reversão de 1.300 milhões de euros nas provisões, melhorando o resultado global a despeito de perdas de margens financeiras e de ganhos brutos nas moedas dos países em que atua frente ao euro. Inversão de papéis. A filial espanhola de banco corporativo, o Santander Corporate Investment Banking, aumentou em 64% os lucros, para 704 milhões de euros, superando o Brasil. Por sinal, a surpresa fora da Espanha é que, desta vez, a maior contribuição para os lucros veio da filial dos Estados Unidos, que ganhou 616 milhões de euros, com forte redução das provisões para devedores duvidosos. O resultado foi melhor do que o lucro de 562 milhões de euros registrados no Brasil. Em moeda brasileira, o real, o Santander lucrou 4,01 bilhões de reais no primeiro trimestre. Mas parte do ganho veio de uma reversão de 100% de ágio, descontado do imposto de renda, na compra de instituição financeira em anos anteriores, no valor de 1,032 bilhão de reais. Sem o benefício, o lucro seria de 2,86 bilhões de reais. No ano de 2020, o Brasil respondeu por 30% do lucro global, contra 15% dos Estados Unidos, mas, ao contrário dos Estados Unidos e da Espanha, o banco teve de fazer mais provisões para devedores duvidosos no Brasil. O saldo total, que era de 21,703 bilhões de reais em março de 2020, subiu para 25,067 bilhões de reais em dezembro último e chegou a 25,728 bilhões de reais. Um reforço de 661 milhões de reais no trimestre e de 4,025 bilhões de reais frente a março de 2020.
O banco aproveitou a divulgação para anunciar o novo presidente da instituição na Espanha, será o português Antônio Simões, que terá como missão dar prosseguimento ao forte enxugamento de custos na matriz espanhola, que inclui fechamento de agências e corte de pessoal. O que também ocorreu no Reino Unido, afetado ainda pelo Brexit. Guedes copia o chefe e troca 6 por meia dúzia. Se o posto Ipiranga, o ministro da Economia, Paulo Guedes, queria demonstrar afinidade com o chefe, o presidente Jair Bolsonaro, que em abril trocou 6 peças no tabuleiro ministerial, a partir da demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pelo Senado, conseguiu, ontem, ao anunciar 6 trocas em postos importantes do Ministério. Bolsonaro usou o fato para trocar o ministro da Defesa e os comandantes militares e ainda trouxe uma segunda mulher para o seu ministério, a deputada Flávia Arruda, PPDF, que saiu para a Comissão Mista do Orçamento para comandar a Secretaria de Governo, que cuida da articulação política com o Congresso. O ex-chefe da Secretaria, General Eduardo Ramos, foi para a Casa Civil, e o ex-chefe da Casa Civil, general também aposentado, Braga Neto assumiu o Ministério da Defesa. Aparentemente, buscou maior coesão do Palácio com o Congresso e as Forças Armadas. Paulo Guedes, quando perdeu 3 importantes nomes em julho do ano passado, primeiro Mansueto de Almeida da Secretaria do Tesouro, que foi para o Banco BTG Pactual, e os secretários especiais de Desestatização e Privatização, Salim Matar, que votou para a sua empresa, a Localiza, e Paulo Ebel, da Desburocratização, Gestão e Governo Digital, classificou o movimento como uma debandada. Não vou nem me fixar nas perdas anteriores da equipe original de Guedes, como Marcos Sintra, na Receita Federal, Joaquim Levy, do BDES, e Rubem Novaes do Banco do Brasil, em agosto, e seu sucessor, André Brandão, em março. Brandão entregou o cargo depois que o presidente Bolsonaro anunciou que não indicaria a recondução de Roberto Castelo Branco para mais 2 anos de mandato na Petrobras. Há uma semana, Castelo Branco passou o cargo ao general Joaquim Luna e Silva, que veio de Itaipu Binacional. Mas neste mês de abril a equipe de Guedes veio se liquefazendo. No IBGE saiu a presidente Suzana Cordeiro Guerra, amiga da filha do ministro, por falta de verba, no Orçamento Geral da União para o país fazer o censo, adiado de 2020 pela pandemia, e agora saem o secretário de Fazenda, Valderi Rodrigues, a quem foram atribuídas trapalhadas na negociação do OGU com o Congresso. Valderi será substituído por Bruno Funchal, que foi para o Tesouro na saída de Mansueto de Almeida. E as 2 últimas das 8 secretarias especiais criadas por Guedes quando fundiu no Ministério da Economia as pastas da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Comércio Exterior, Trabalho e Previdência Social, também serão trocadas. Devem deixar o governo os secretários Carlos da Costa, de Produtividade, Emprego e Competitividade, e Marta Seiulier, do Programa de Parcerias de Investimentos, que vai trabalhar no Banco Mundial. Também sairá do Ministério a assessora especial Vanessa Canado. Será por isso que Paulo Guedes fez a asneira de criticar pesadamente o maior parceiro comercial do Brasil, a China, que responde por 2/3 do saldo comercial do país e nos entrega 84% dos insumos farmacêuticos ativos, IFAs, seja para a Coronavac do Butantan ou a AstraZeneca da Fiocruz. Até quando Paulo Guedes resistirá?
Somos 213 milhões sem ação por falar em censo e IBGE. Não sei se foi a acefalia do órgão, mas não foi noticiado que neste fim de semana o Brasil mudou de patamar. Somos agora uma nação de 213 milhões de habitantes. Segundo o sistema do IBGE, que acompanha online as projeções da população do país e de seus estados, nasce um brasileiro a cada 20 segundos. Com as mortes pela Covid-19 estamos correndo o risco de termos pela primeira vez, em abril, dias ou semanas com mais óbitos que nascimentos no Brasil, um fato inédito em 521 anos. Mas sem censo, nada disso é esmiuçado e as autoridades dos diversos ministérios ficam tateando no escuro sem informações precisas sobre a realidade e a tendência da população. Idem, Fórum da Alerj, setor agropecuário fluminense cresce, em média, 9% ao ano desde 2017. Apesar da ampliação, setor carece de investimentos e incentivos do Estado. A agropecuária está em expansão no estado do Rio de Janeiro, com crescimento médio de 9% ao longo dos últimos 3 anos. O dado, que revela o fortalecimento desta atividade produtiva, foi apresentado no painel virtual promovido pela Câmara Setorial de Agronegócios do Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico, nesta terça-feira, 27. No encontro, produtores rurais, representantes do setor varejista e das universidades apontaram a necessidade de ampliar investimentos e apoio governamental para que o setor gere mais emprego e renda. O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, FAERJ, Rodolfo Tavares, enfatizou que a ampliação e a qualificação da cadeia produtiva exige que se repense a questão tributária, para reduzir o custo de produção. O Estado conta, atualmente, com um rebanho de cerca de 2,7 milhões de cabeças de gado. O crescimento de 9% ao ano representa a superação do período de estagnação que vivemos entre 2015 e 2017 e é resultado também da migração de outros produtores para o setor agropecuário. O Rio precisa de uma política agropecuária mais expressiva que fomente nossas atividades para que possamos equacionar os vários gargalos do setor, disse. Segundo o presidente da FAERJ, enquanto no estado de São Paulo, o produtor rural não paga ICMS de energia elétrica, no Rio a cobrança é de 32%, são questões como essa que vão se acumulando e trazendo diferenças enormes no custo de produção em comparação com outros estados. Falta suporte à comercialização. Rio Fórum da Alerj, setor agropecuário fluminense cresce, em média, 9% ao ano desde 2017. Apesar da ampliação, setor carece de investimentos e incentivos do Estado. Reprodução de vídeo. A secretária-geral do Fórum da Alerj, Geisa Rocha, que mediou o debate Credit, reprodução de vídeo por Jornal do Brasil publicado 28, APR, 2021,092.04. A agropecuária está em expansão no estado do Rio de Janeiro, com crescimento médio de 9% ao longo dos últimos 3 anos. O dado, que revela o fortalecimento desta atividade produtiva, foi apresentado no painel virtual promovido pela Câmara Setorial de Agronegócios do Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico, nesta terça-feira, 27. No encontro, produtores rurais, representantes do setor varejista e das universidades apontaram a necessidade de ampliar investimentos e apoio governamental para que o setor gere mais emprego e renda. O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro,
FAERJ, Rodolfo Tavares, enfatizou que a ampliação e a qualificação da cadeia produtiva exige que se repense a questão tributária, para reduzir o custo de produção. O Estado conta, atualmente, com um rebanho de cerca de 2,7 milhões de cabeças de gado. Mais sobre o assunto, 27 de abril de 21 Paulo Guedes volta a dizer que a China inventou o vírus. 25 de abril de 21 Após estreia na Libertadores, Fluminense enfrenta Madureira no Carioca. 26 de abril de 21 Alerj cria Celo Escola Amiga da Saúde Mental por Jornal do Brasil. O crescimento de 9% ao ano representa a superação do período de estagnação que vivemos entre 2015 e 2017 e é resultado também da migração de outros produtores para o setor agropecuário. O Rio precisa de uma política agropecuária mais expressiva que fomente nossas atividades para que possamos equacionar os vários gargalos do setor, disse. Segundo o presidente da FAERJ, enquanto no estado de São Paulo, o produtor rural não paga ICMS de energia elétrica, no Rio a cobrança é de 32%. São questões como essa que vão se acumulando e trazendo diferenças enormes no custo de produção em comparação com outros estados. Falta suporte à comercialização de Daily Poster. Libertadores, Fluminense arranca empate com River na estreia de Daily Poster. Alerj amplia regime tributário especial de ICMS para 11 municípios de Daily Poster. Fluminense vence Botafogo e se garante na semifinal do Carioca. Apesar de o Rio de Janeiro ser o segundo maior consumidor de carne do país, a maior parte do que é consumido pelos fluminenses vem de outros estados. O gerente comercial da Dom Atacadista, Gessé Almeida, destacou a dificuldade dos frigoríficos situados no Rio dar suporte à comercialização. Hoje não temos manipulação nenhuma sobre a carne bovina, os produtos já chegam embalados, identificados e em porções. É um plano dentro do setor varejista comercializar a carne processada desta maneira e são poucos os frigoríficos no estado que conseguem nos dar esse suporte, explicou. Segundo Gessé, é importante que o setor receba investimentos para que possa atender às demandas do mercado. Nossa ideia é sempre fortalecer os produtores que estão dentro do nosso estado, mas, infelizmente, muitas vezes não conseguimos por falta de estrutura e incentivos, lamentou. Apesar o presidente da Associação dos Frigoríficos do Rio de Janeiro, FriRio, Aureliano Brum Vargas, defendeu a inclusão de frigoríficos no rol de produtores abarcados pela Lei 8.792/20, que isenta estabelecimentos da cobrança do Fundo Orçamentário Temporária, FOT. Temos um papel importante para a economia do Estado e existem muitos riscos sobre nossas atividades. A carga tributária é alta em comparação com os outros estados. Para os frigoríficos não fecharem, acabam migrando para outras regiões. Se não existirmos, o pecuarista ficará à mercê de outros estados e terá que arcar com custos de ICMS, o que pode inviabilizar a produção, enfatizou. O presidente da FriRio destacou ainda a importância do setor para a geração de emprego e renda no interior fluminense. Existem frigoríficos que são capazes de gerar mais de 200 empregos, o que é um número significativo se pensarmos o montante populacional de algumas cidades. Nossa responsabilidade social é muito grande, afirmou. Vantagens logísticas. O presidente da FAERJ também enfatizou a vantagem logística do Rio, que possui aproximadamente 15 milhões de consumidores em um raio de 100 quilômetros da capital fluminense.
uma vantagem que outros estados não possuem. Para o professor de Geografia Agrária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Newton Júnior, faltar utilizar melhor essas vantagens e potencialidades em benefício do próprio Estado. A agropecuária é importante para alimentar a região metropolitana e para gerar emprego, renda e melhores condições de vida para as populações do interior. Precisamos usar essa vantagem logística a nosso favor. Ela não pode atrapalhar o desenvolvimento do interior do estado, que acaba ficando esvaziado, já que as atenções ficam concentradas nas regiões próximas à capital. Destacou a secretária-geral do Fórum da Alerj, Geisa Rocha, que mediou o debate, falou sobre a atuação e os objetivos do Fórum e a importância de painéis virtuais para pensar o estado do Rio. O debate de hoje é uma forma de pensar estrategicamente nosso estado, reunir informações sobre a situação do setor agropecuário para que possamos levar as demandas da melhor forma possível para as instituições e os tomadores de decisão. O setor da agropecuária tem um potencial enorme para dinamizar a economia do nosso estado e não vai ficar de fora dos nossos